Olá, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. Gostaria hoje de compartilhar com você, primeiro, a imensa gratidão que nós temos agora de receber o nosso certificado aqui, nossa placa de prata do YouTube. O YouTube nos presenteou com essa placa, são 100 mil inscritos, já estamos trabalhando para chegar muito mais que isso, e quero agradecer ao YouTube por ter enviado para nós essa placa de reconhecimento. Para nós é muito importante, e também, é claro, para todos os nossos seguidores, nossos inscritos no canal, que nos prestigia, que deixa aqui uma troca de informações, que está lá no nosso WhatsApp diariamente, quando nós conversamos, dialogamos, esclarecemos e colocamos o nosso trabalho aí para enriquecer e para levar a leveza a vida de cada um. Então agradeço a todos vocês, seguidores, clientes, amigos, colegas que nos prestigiam. Para nós esse reconhecimento é também muito importante. Quero agradecer também ao nosso amigo Pedro da Oficina Encantada, que nos trouxe os balões decorativos aqui do YouTube, que é uma empresa aqui da nossa cidade, e fez também participou desse processo aqui todo de, é claro, reconhecimento. Então agradeço a todos. E hoje, é claro, nós vamos dar uma continuidade ao nosso tema. E vamos falar, se você realizar uma observação em relação aos vídeos anteriores, nós falamos sobre sucesso, falamos sobre como tornar o impossível de uma maneira possível. E sempre nós deparamos, é claro, com alguns empecilhos no meio do caminho, nessa jornada que nós temos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos tentar entender o que eu posso fazer com alguns obstáculos que se apresentam. E um deles, muito comum, que chega até nós, é: Dr. Paulo, eu tenho meu objetivo, eu quero fazer o negócio, eu quero fazer fluir, acontecer, solucionar, resolver. Eu quero, você quer, claro. Mas de repente, Dr. Paulo, olha, minha força de vontade parece que ela começa e depois termina. E eu não sei o que acontece. Eu simplesmente paro de fazer aquilo e entro numa prostração tremenda, né? Num desânimo, uma insatisfação. E cada vez que eu realimento isso, é certo que eu fico frustrado. Quem é que não começa uma coisa com todo aquele gás, de repente, antes mesmo da metade do caminho, já se sentindo esgotado, com pouca força de vontade? Então, a gente precisa hoje entender exatamente o que está acontecendo e o que eu posso fazer para melhorar isso. Não é possível, né? Eu estou quase chegando na linha de chegada lá e, de repente, morto de sede, eu não consigo mais dar nenhum passo. Então, não dá para desistir. Uma coisa interessante que a gente precisa entender é que dentro de nós tem uma luta muito grande. Quando você estabelece aquilo que você deseja, o teu objetivo, o que eu quero, bem simples, o que eu quero. De repente, a gente tem uma batalha interna tremenda acontecendo dentro de nós. Por quê? E quem está batalhando, né? Primeiro que quem está batalhando são os nossos desejos, o eu quero e as nossas desculpas. É uma batalha gigantesca. Acontece dentro de nós. E se o desejo for maior do que as nossas desculpas, a nossa força de vontade é maior, é positiva. Mas se as desculpas que nós temos for maior, aí o que acontece? Nossa força de vontade é menor, é negativo, a gente não chega lá. Então, cada vez que o meu desejo é maior que as minhas desculpas, eu venço. E é isso que a gente precisa entender hoje. Como fazer isso, né? Afinal, como chegar nesse processo de meu desejo ser muito mais forte do que as minhas desculpas? O que é desculpas, Dr. Paulo? Porque desejo nós sabemos. Desculpa é quando você fala alguma coisa para não fazer. Dentro de você, às vezes a gente tem coisas que eu não quero fazer, eu não quero, mas eu preciso fazer aquilo para mim crescer, melhorar, resolver, buscar solução, mas dentro de mim parece que vem uma preguiça. Essa é a verdade, preguiça
Então precisamos entender o seguinte: o cérebro de cada um, embora a gente acredite que todo mundo vem com o mesmo cérebro aqui dentro, ele tem suas diferenças, com certeza. Então, as diferenças não são só anatômicas, não, por fora, peso do cérebro, etc. Não, é o funcionamento. Cada um tem um reloginho interno. O cérebro funciona assim. Se eu alimento esse cérebro de algumas coisas, ele funciona de um jeito. Se eu alimento de outras, é do outro. Por exemplo, se eu fico hoje o dia inteiro em frente da televisão, como que você acha que vai funcionar teu cérebro amanhã? Agora, eu fico, por exemplo, hoje atrás de um livro, lendo, absorvendo conhecimento, como que vai ser meu cérebro amanhã? Então tem diferenças, né? Claro, o externo causa uma diferença no cérebro. O interno, aquilo que eu herdo, também. Então as pessoas pensam de jeito diferente. Umas têm mais vontade, outras têm menos. Então a gente precisa treinar isso. É um treinamento para que a gente aproveite o quanto eu tenho de força de vontade interna. Trabalhar com aquilo sem gastar. É como se fosse um copo d'água. Eu tenho que trabalhar aquele copo d'água para matar minha sede, mas aos poucos. Senão vou morrer de sede e desidratado. Deu para entender? Então, por onde eu começo, Dr. Paulo? Bom, se você tem um desejo, você tem um objetivo, certo? Então, eu quero que você imagine o que você deseja. Aliás, eu já diria para você, para um segundo, para o vídeo, pega um papel, um bloquinho, uma agenda, um caderno, anota esses passos. É um passo a passo. É muito simples, eu faço comigo. Quando eu tenho um objetivo, a primeira coisa que eu faço são esses 8 passos. Para mim ele funciona. Eu acredito que para você também vai funcionar. A gente não pode só contar com a força de vontade. A gente tem que criar um ambiente que melhore a energia da força de vontade. Não que a gente gaste ela à toa. Então, primeira coisa, eu pego no meu papel e eu anoto. Primeiro passo, pensar no meu objetivo, o que eu quero. Então eu quero imaginar ele. Mas imaginar ele de forma rica, né? Acontecendo, concretizando. Isso já trabalha o teu cérebro de uma forma positiva, porque é uma visualização. O cérebro já está acolhendo aquilo que você deseja. Eu vou parar lá e vou para o segundo passo. Eu vou escrever o meu objetivo no papel. Então eu vou lá para o papel e escrevo o objetivo. Bem claro, bem objetivo mesmo, bem translúcido. Coloco lá o objetivo. O que eu pensei, eu vou passar para o papel. Essa é a dinâmica, a melhor dinâmica para a gente processar o que a gente quer no começo. Depois, eu chamo de linha do tempo. Você faz uma linha do tempo. Escreve lá, bom, se eu estou aqui e eu quero isso daqui, quanto tempo será que eu consigo levar? Quanto tempo será que eu consigo implementando algumas estratégias? 1 mês? 2? 3? Quanto tempo leva? Então, eu faço uma linha do tempo. Às vezes tem uma dicasinha, né? Por exemplo, daqui até aqui, vou levar 3 meses. Faz pequenos risquinhos entre eles e escreve o que eu preciso fazer para chegar em cada um. É uma estratégia. Então, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui e aqui em 3 meses. Pronto, bem claro, anotei no papel. Depois, eu imagino todos os obstáculos que eu vou ter. Se eu conseguir imaginar todos os obstáculos, isso é fantástico. Porque já estou antecipando algumas coisas. Não estou usando a mente negativa. Estou fazendo uma prevenção. Quais serão os obstáculos? Então, se eu for vender isso, qual o obstáculo que vai ter? Eu quero chegar a vender tanto, mas peraí, e os meus obstáculos? Quais serão? Esse. Eu imagino. Imagino livre, uma imaginação livre, aberta. E depois eu escrevo, no próximo passo, no quinto, quais são os obstáculos racionalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meus obstáculos estão aqui. Perfeito. Eu tenho o objetivo, eu tenho os obstáculos. E agora, no 6º ponto, eu vou criar as respostas e as soluções para cada obstáculo. Olha, eu vou me deparar com isso. E se acontecer isso, eu tenho uma resposta. Resposta número 1, resposta número 2. Ótimo, guardo lá. Se acontecer porventura esse outro, eu tenho a resposta essa e tenho a resposta essa. Muito bem. Então eu já tenho várias respostas. E aí eu criei essas respostas. O que eu faço? Escrevo ela no papel, que é o 7º ponto. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. São riscos
as respostas, as soluções. E por final, o oitavo passo, escrever. Que vai ter determinados momentos que vai me levar a desistir. Quais serão esses momentos? Quando que eu vou desistir? Quando eu vejo que não está dando certo, mas não tem solução nenhuma. Então, eu escrever os momentos, as condições que vai me levar a desistir mesmo. Então, tem condições que vai mesmo me levar a desistir. Eu preciso entender elas. Algumas, certamente, eu posso até dar volta. Outras, realmente, mostram para mim que eu não estou no caminho certo. Que aí eu preciso remoldar tudo. Então, esse primeiro passo aqui são 8 perguntas, 8 regrinhas bem simples que eu aplico. Para mim é funcional. Não mata a minha força de vontade, me prepara para ela. Ficou claro? Então, se ficou claro, segura aí que nós vamos para o segundo momento do nosso vídeo. Muito bem, já foi a primeira parte, os nossos 8 passos. Eu faço isso para mim descartar qualquer tipo de obstáculo que eu não tenha pensado. Porque o que consome a nossa força de vontade é quando você encontra um obstáculo e não consegue solucionar. Você fica preocupado com aquilo. Você encontrou um obstáculo, dá um desespero. Aí você gasta toda a tua energia. Você mal começou e já perdeu energia. Então, não funciona. Mas se eu envolvo todo o processo nesses 8 passos, quando chegar lá, eu tenho tudo muito determinado, muito certo. Se porventura eu for pego de surpresa em um obstáculo que chegou e eu não tinha imaginado ele, não tem problema. Tem outros que eu já imaginei, esse o gasto de energia é menor, sem problema. É ótimo esse processo. Então, é um jeito de você começar um projeto, solucionar uma questão, um desafio que você tenha, de uma forma bem prática, bem simples. Se você fizer isso, vai te poupar muito tempo, você vai ganhar muita força de vontade, muita energia, a sua atenção vai para o positivo, não vai te desgastar tanto. A maioria das pessoas se desgasta porque elas tomam iniciativas impulsivas. Então, é no impulso, resolve no impulso. Ninguém resolve nada no impulso querendo ter sucesso. Não é verdade? Então, comece a implantar isso. O segundo ponto, né? O que preciso entender? Imagina o seguinte, imagina que força de vontade é que nem a tua bateria do celular. Isso mesmo. O celular funciona a partir da bateria. Se descarregou a bateria, vai funcionar teu celular? Não vai. Não vai funcionar. Então eu tenho que manter a bateria do meu celular carregada. Ou quando estiver descarregando, eu vou lá e carrego novamente. Força de vontade é isso. Cada um tem o seu nível de força de vontade. Não é para todo mundo igual. Ah, meu nível é 10, o teu é 10, o outro é 10 e de repente a gente está fazendo tudo errado. Não. Cada um tem um nível de vontade diferente. Você vê que tem pessoas que têm uma vontade incrível porque ela exercitou aquela força de vontade. As condições externas ajudam. Existem muitos fatores. Dentro da psicologia é muito estudado esse ponto da força de vontade. Porque tem vários e vários fatores que lhe proporciona isso. É como a gente entrar na academia. Né? Na academia você vai lá, no primeiro dia de academia que você fizer numa resistência muscular, sei lá, alguma coisa assim, você pega aquele peso de 5 quilos e vai fazer um exercício, você não aguenta, o peso é muito grande. Então você tem que começar pequeno, e eu vou falar sobre isso agora. Sobre colocar o pezinho de 1 quilo só. Ah, doutor Paulo, parece que eu sou criança, não tem problema, é 1 quilo, eu estou exercitando. Depois 2, depois 3, 4, 5 e assim por diante. Então é exercício diário. Então, da mesma forma, eu tenho que recarregar minha bateria. Agora, o que esvazia muito a minha bateria e eu perco a força de vontade? Quando o primeiro ponto é que eu fico dando atenção ou gastando minha energia para agradar as pessoas. Porque elas acham, que elas pensam, a minha importância é muito com os outros. Então, se eu parar com esse sistema de ficar querendo agradar as pessoas, de fazer tudo para que as pessoas fiquem contentes, que eu agrade gregos e troianos, né? Que eu sempre seja elogiado, não tenha nenhuma crítica, eu vou gastar tanta energia que minha força de vontade vai lá para baixo. De repente, se eu, ao invés de fazer isso,
eu miro nos meus objetivos, nas minhas metas, no meu prazo, estou mirando naquilo, não importa aquilo, eu estou fazendo o meu melhor aqui, ó, concentrado, no foco, aí é claro, eu vou ter uma direção correta do uso da minha energia, da força de vontade. Não precisa ficar claro isso. Esse é um fator que eu trouxe porque é o mais comum, né? As pessoas geralmente querem agradar os outros. Não tem que agradar ninguém, não. Você tem que fazer o teu melhor. Você veio aqui com uma missão, não para ficar agradando a pessoa. Você veio aqui para dar o seu melhor, para viver bem, para encontrar seus objetivos. Não parando toda hora e virando bombeiro, igual eu falei no vídeo anterior, né? A pessoa vira bombeiro, socorrista, esquece dos objetivos. Então ela, toda a força de vontade dela, a energia dela é escoada. Então, foco nos seus objetivos. E aí o que eu preciso fazer para melhorar essa força de vontade? Para eu conseguir utilizar ela, investir ela de uma maneira inteligente. É isso que a gente precisa também entender. Senão eu fico gastando ela de outras formas. Então, primeira coisa. Primeiro, anota aí. Você está com um bloquinho aí? Ah, eu estou torpado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Começar pelo que é importante. Olha, a maioria das pessoas, elas ficam dando volta. Dá a volta, dá volta, dá volta. Esquece o que é importante para ela. Nós temos um curso de foco lá no WhatsApp que ensina a pessoa a entender o que é urgente, o que é importante, a dar prioridade, a delegar, a deixar algumas coisas para amanhã. Mas eu tenho que entender nesse contexto todo, a olhar para aquilo que eu estou disposto a fazer e fazer a seguinte pergunta. Anota, o que é realmente importante? Então o que é? Para mim chegar lá, o que é importante para mim fazer? Primeiro ponto importante é isso. Então anota. Você sabe o que você tem que fazer. É o primeiro passo. Você já definiu o que é importante. Você não vai ficar gastando energia, a tua força de vontade, com coisas que não têm importância. Estou aqui num projeto, no meu computador. Isso para nós que somos escritores é muito comum acontecer. Muito comum. Por exemplo, estou fazendo meu novo livro. Estou sentado. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um prazo. Então, eu estou lá trabalhando, de repente, tocou a janelinha do Facebook. Lá vai eu ver o que era o Facebook. Tocou o Instagram. Tocou o WhatsApp. Tocou isso. Meu e-mail. De repente começam os distrativos. E aquilo que é objetivo, que é importante, acaba deixando para trás. Então eu começo a gastar energia com outras coisas. Quando eu chego no livro de novo, nada feito. Nós temos um CD que chama Autossabotagem. O Autossabotagem, ele explica para você como você trabalha todo o teu ambiente, criar uma rotina espetacular. Uma rotina que eu digo não é maçante. Eu estou falando um ambiente, um sistema de trabalho para você não ser sabotado em tudo aquilo que você quer fazer. É importante, esse CD é muito, muito bom. É um dos últimos CDs, Autossabotagem. Se você quiser comprar, depois você fala com o pessoal do WhatsApp. Custa R$14,90 e você baixa aí no teu celular, escuta, utiliza as regras que ele tem e pronto. Naquilo que você está se propondo a fazer, você não desvia do caminho. É coerente para você isso? Começar pelo que é importante ou deixar os distrativos sugar a tua energia? Pronto. Então a gente precisa entender. Segundo, começar pelos projetos pequenos. A maioria das pessoas criam projetos tão grandes e de repente se perde no meio do caminho. Então, projetos pequenos. Talvez projetos que levem a outros maiores, como se fosse uma alavanca. Então, um por vez, um projeto de cada um pequeno. Ou utilize o sistema de degraus, que é o que eu falo no terceiro ponto. Se forem projetos muito grandes, construa etapas. Etapa 1, passei. 2, passei. 3, passei. Até chegar na última, que é a 10, por exemplo. Dividir o projeto em 10 etapas. Bem simples. O quarto, agora, você precisa ter a consciência das suas desculpas. Porque a batalha está lá dentro. A minha vontade e as minhas desculpas. Então, o que vai me sabotar? O que vai chegar para mim e falar assim, não vai dar certo, não vai funcionar? Em geral são os medos. Os medos de ser criticado, os medos de você fazer alguma coisa e não funcionar. Então tem medo do erro. Então aprenda com as suas desculpas. Elas são seus sabotadores, ok? Quinto, organize.
uma coisa de cada vez. Chega de ser multitarefa. Quero fazer esse, quero fazer aquele, esse, o outro, aquele, mais. Não, chega. É uma tarefa de cada vez. Se eu implantar uma tarefa de cada vez, a coisa funciona. E 6, mude o seu ambiente. Cuidado com a rotina, a mesmice. Nesse caso, a rotina é a mesmice. Faça coisas diferentes. Então, o ambiente é bom ser diferente. O ambiente é bom ser saudável. Conversar com pessoas que estão ligadas com o teu tipo de pensamento é melhor. Trocar informações ajuda, é importantíssimo. No ambiente eu falo, minha cadeira está sempre desse lado, vai para o outro. Vou mudar o ambiente, vou estruturar. Deixo tudo que eu necessito perto do meu ambiente e assim modifica a estrutura, a energia do sistema. Depois, 7, respire mais e mais. Respirar oxigena o cérebro e traz novas ideias, criatividade. Criar ideias é funcional. Então, por exemplo, lembra aqueles 8 passos do começo que nós falamos? Crie ideias respirando. Inspira o ar, retém, solta. Faz isso de 3 a 9 vezes e começa a gerar as ideias. Isso é bom. Aliás, a oxigenação traz força de vontade. Por quê? Porque as toxinas do cérebro elas são circuladas e são expelidas. Então, 8º, cuidado com os distrativos. Eu falei para você, tocou, 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 distrações. Bom, eu tenho que eliminar. Tenho que eliminar porque naquele tempo que eu elegi é o meu tempo. Eu vou fazer aquilo naquele tempo. Então tem gente que quer estudar 2 horas por dia. Às vezes 2 horas por dia, corrido é muito, o cérebro não aguenta. Então estuda 45, depois mais 45, depois mais meia hora, em horários diferentes, em proporções diferentes. Mas não permita, é claro, que você não relaxe. Tem o tempo de relaxar e o tempo de trabalhar. E 9, procura novas ideias, procure novas soluções. Você tem uma ideia? Tenho. Você tem solução para isso? Tenho. Quantas são? Uma. Está errado. Você tem que ter no mínimo 5. No mínimo. 5 soluções para aquela questão. 5. Não deu certo a primeira, tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E por último, o mais importante é que eu tenho que estar motivado. Para mim estar motivado, eu preciso recompensar-me. Cada vez que eu vou uma etapa, eu venci, lembra? 1, 2, venci uma etapa, comemoração. Vou comemorar, venci. Nós estamos comemorando. Nós estamos comemorando 100 mil seguidores. É uma comemoração. Eu tenho que comemorar. Eu tenho que me automotivar. Tenho que mostrar que eu estou chegando lá. Então, eu espero que essas dicas possam ajudar você, de alguma forma. Se quiser participar do nosso Mensagem de Sabedoria, entra no nosso WhatsApp e vem participar, vem crescer, vem melhorar, vem chegar lá. Sucesso! Essa é a nossa semana. Agradeço a tua presença. Encontro você num próximo vídeo. Então, aloha! Gratidão por você estar presente conosco nesses 100 mil inscritos. Sucesso para mim, sucesso para você, sucesso para todos nós. Vamos lá!